Ela nasceu na riqueza, mas escolheu a pobreza extrema. Ela poderia ter tido poder, mas abraçou a humildade. Em um mundo obcecado por riquezas, ela abriu mão de tudo, por amor a Cristo. Esta é a história de Santa Clara de Assis, a fervorosa seguidora de São Francisco, a virgem desafiadora que desafiou imperadores e papas, e a mulher que fundou uma ordem que ainda hoje vive em extrema pobreza. Nascida em 1194 em uma família nobre italiana, esperava-se que Clara se casasse bem. Mas seu coração ardia por algo maior. Inspirada pelo amor radical de São Francisco por Cristo, Clara fez uma fuga ousada no Domingo de Ramos de 1212. Ela fugiu para a Capela da Porciúncula, onde Francisco cortou seu cabelo e a vestiu com um hábito simples, marcando sua total entrega a Deus. Clara e suas irmãs viviam em extrema pobreza, dependendo inteiramente de esmolas. Elas ficaram conhecidas como as pobres damas, mais tarde, as Clarissas. Quando invasores ameaçaram Assis, Clara, debilitada pela doença, ergueu o Santíssimo Sacramento. Milagrosamente, os agressores fugiram. Sua fé foi seu escudo. A regra de Clara, a primeira escrita por uma mulher, foi aprovada pelo Papa poucos dias antes de sua morte em 1253. Suas últimas palavras: Bendito sejas, ó Deus, por me teres criado. Mesmo em seu leito de morte, ela assistiu à missa milagrosamente projetada em sua parede. Por isso ela é a padroeira da televisão, em um mundo que busca riqueza e conforto. A vida de Santa Clara grita: a verdadeira alegria se encontra somente em Cristo. Teremos a coragem de seguir seu amor radical. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Imagine ser forçado a andar descalço sobre brasas. Sua fé o manteria ileso? Este foi o teste enfrentado por um jovem mártir romano, São Tibúrcio, cujo desafio à tirania se tornou uma lenda. Sua coragem na Via Labicana ainda ecoa hoje, na Roma do século III. Sob a perseguição brutal do imperador Diocleciano, os cristãos enfrentavam tortura e morte por se recusarem a renunciar à sua fé. Entre eles estava Tibúrcio, um jovem nobre que escolheu Cristo em vez do conforto. Nascido em uma família romana rica, mas convertido ao cristianismo, recusou-se a sacrificar a deuses pagãos, o que levou à prisão, conhecido por sua caminhada milagrosa sobre brasas, ileso graças à fé. O juiz Fabiano zombou de Tibúrcio: se o seu Deus é real, ande sobre estas brasas. O que aconteceu em seguida surpreendeu Roma. Tibúrcio caminhou descalço sobre brasas, saindo ileso. Em vez de se converter, Fabiano ordenou sua execução. Morreu por decapitação na Via Labicana, juntando-se a outros mártires como São Sebastião. Hoje, São Tibúrcio repousa nas catacumbas de São Sebastião, onde peregrinos honram seu sacrifício. Sua história nos lembra: a verdadeira fé vence até o fogo. Teríamos a coragem de São Tibúrcio? Em um mundo onde a fé ainda é testada, sua história nos desafia a permanecer firmes. Compartilhe este vídeo se você acredita que vale a pena morrer por algumas verdades. São Tibúrcio, rogai por nós. Ela era uma nobre que tinha tudo: riqueza, amor, uma linda família. Mas, em um momento trágico, tudo mudou. Em vez de se desesperar, ela fez uma escolha radical: abrir mão de tudo, por Deus. Esta é a extraordinária história de Santa Joana Francisca de Chantal, viúva, mãe, mística e santa cujo legado ainda inspira milhões de pessoas hoje. Nascida em 1572 na nobreza francesa, Joana Francisca de Frémyot foi criada em um lar católico devoto. Aos 20 anos, casou-se com o barão Christophe de Chantal, um marido amoroso, e juntos tiveram 6 filhos. Joana era uma esposa e mãe dedicada, conhecida por sua bondade para com os pobres, chegando a transformar parte de seu castelo em um hospital improvisado. Mas a tragédia aconteceu quando seu marido morreu em um acidente de caça. Com apenas 28 anos, Joana ficou viúva com 4 filhos sobreviventes. Desolada, ela perdoou o homem que o atirou, tornando-se até madrinha de seu filho. Em sua dor, Joana buscou a vontade de Deus. Então, durante um sermão, ela conheceu o homem que mudaria sua vida para sempre, São Francisco de Sales. Reconhecendo sua profunda espiritualidade, ele se tornou seu diretor espiritual, guiando-a para uma vida de entrega total. Francisco viu em Joana uma alma ardente, pronta para a santidade. Juntos, sonhavam com uma nova ordem religiosa, uma para mulheres que se sentiam chamadas por Deus, mas não podiam entrar em claustros rigorosos. Em 1610,
apesar da oposição, até mesmo de seu pai, Joana deixou o filho aos cuidados de parentes e cofundou a Ordem da Visitação de Santa Maria com São Francisco. Sua missão? Viver a humildade, a mansidão e a devoção interior, servindo aos doentes e necessitados. A liderança de Joana foi marcada por profunda confiança em Deus. Ela suportou ainda mais sofrimentos, a morte da filha, do genro e até do próprio São Francisco. Mesmo assim, perseverou, dizendo: quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele opera maravilhas em nós. Até sua morte, em 1641, mais de 80 mosteiros da Visitação haviam sido fundados. As cartas de Joana revelam uma mulher de profunda oração, resiliência e amor maternal. Ela foi canonizada em 1767 e continua sendo um modelo para viúvas, mães e almas religiosas. Seu famoso conselho? Em todos os casos, ame a Deus, e que isso seja suficiente. A vida de Santa Joana Francisca de Chantal nos ensina que a santidade não consiste em evitar o sofrimento, mas em entregá-lo a Deus. De nobre a viúva, de mãe a fundadora, sua jornada nos lembra: quando entregamos a Deus nossos pedaços quebrados, Ele cria algo belo. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. E se eu dissesse que um dos papas mais frugais e moralmente específicos da história também envolveu a monarca mais poderosa de sua época, Luís XIV da França? Um homem que se comprometeu a viver no luxo, pagou contra a corrupção e até financiou uma campanha militar para salvar a Europa da invasão. Esta é a história não contada do Papa Inocêncio XI, o Papa com cara de protestante que remodelou a Igreja Católica e mudou a história. Nascido em 1611 em Como, Itália, Benedetto Descalchi veio de uma rica família de comerciantes. Mas, em vez de buscar riquezas, escolheu a Igreja. Depois de estudar direito, ascendeu rapidamente na classificação, conhecido por sua mente afiada e integridade inabalável. Em 1676, após um conclave dramático, foi eleito Papa, assumindo o nome de Inocêncio XI. Mas seu papado seria tudo menos inocente, porque ele estava prestes a enfrentar a corrupção, o nepotismo e até mesmo reis. Inocêncio XI foi surpreendentemente frugal, cortou gastos extravagantes, proibiu o nepotismo e até usou os mesmos sapatos gastos. Mas sua maior luta? Limpar a Igreja. Ele reprimiu a simonia, venda de cargas eclesiásticas, e impôs reformas morais rigorosas, fazendo inimigos ao longo do caminho. Mas sua jogada mais ousada? Desafiar o rei Luís XIV da França. Luís XIV, o Rei Sol, acreditava ter poder sobre a Igreja francesa. Mas Inocêncio XI decidiu, rejeitou o direito do rei de nomear bispos e até ameaçou excomungá-lo. O conflito se intensificou, com Luís confiscando terras papais e Inocêncio banindo bispos franceses. Mas, assim que as profundas atingiram o auge, um perigo maior surgiu: o Império Otomano, marchando em direção a Viena. Inocêncio XI desempenharia um papel crucial para detê-lo. Em 1683, os otomanos sitiaram Viena. A Europa estava à beira do abismo. Inocêncio XI fez o impensável, financiou uma coalizão de forças católicas e protestantes, unindo antigos inimigos sob o comando do rei polonês Jan Sobieski. O resultado? Uma vitória impressionante que salvou a cristandade. Alguns historiadores argumentam: sem Inocêncio XI, a Europa poderia ter caído nas mãos dos otomanos. Inocêncio XI morreu em 1689, mas seu legado perdurou. Ele foi beatificado em 1956, uma honra rara para papas. No entanto, sua história permanece esquecida. Um papa que lutou contra reis, reformou a Igreja e ajudou a salvar a Europa. Inocêncio XI foi o último grande papa reformador antes da Era Moderna? Um homem que provou que, mesmo em uma era de monarcas absolutos, a coragem moral pode mudar a história? O que você acha? Ele foi um santo, um político ou ambos? Conte para a gente nos comentários. Dois homens, antes divididos por um conflito feroz, agora acorrentados, enfrentando o mesmo destino, o martírio. Esta é a incrível história do Papa Ponciano e Hipólito, o padre que outrora se opôs a ele. Como inimigos jurados se tornaram irmãos em Cristo. E o que o sacrifício deles pode nos ensinar hoje? No início do século III, a Igreja estava sob perseguição, mas conflitos internos eram igualmente perigosos. Hipólito, um brilhante padre e teólogo,
acusou o Papa Ponciano de ser muito leniente com pecadores arrependidos. Ele acreditava que a Igreja precisava de uma disciplina mais rigorosa, tanto que se permitiu ser considerado um bispo rival, o primeiro antipapa da Igreja. Hipólito era um rigorista, enquanto Ponciano buscava misericórdia e unidade. O conflito deles refletia tensões ainda presentes na Igreja hoje. Então, em 235 d.C., o imperador Maximino Trácio desencadeou uma perseguição brutal. Ponciano e Hipólito foram presos e exilados nas minas mortíferas da Sardenha, uma sentença equivalente à morte, mas, em meio ao sofrimento, algo milagroso aconteceu. Confrontados com a morte, suas divisões se dissiparam. O Papa Ponciano, em um ato de humildade, renunciou ao papado para sanar o cisma. Hipólito, comovido pelo sacrifício de Ponciano, reconciliou-se com a Igreja antes de suas mortes. Enfraquecidos pelo trabalho árduo, ambos morreram por Cristo, Ponciano em 235. Hipólito logo depois. Seus corpos foram trazidos de volta a Roma, onde foram venerados como mártires. Juntos, a Igreja, outrora ferida por seu conflito, agora os honra lado a lado em 13 de agosto, um testemunho do poder do arrependimento e da unidade em Cristo. O que podemos aprender com esses dois santos? Que mesmo as divisões mais profundas podem ser curadas pela humildade e pelo sacrifício. Que nenhum conflito está além da redenção de Cristo. Em uma era de divisão, a história deles é um farol de esperança. Santos Ponciano e Hipólito, rogai por nós, para que também busquemos a unidade em Cristo. Imagine estar cercado por seus alunos, crianças que você ensinou, orientou e encorajou, apenas para descobrir que eles são os que receberam a ordem de matá-lo. Esta é a história arrepiante de São Cassiano de Imola, um mártir cristão cuja morte não foi apenas brutal, mas profundamente simbólica. Um professor por vocação, um mártir pela graça e uma testemunha de Cristo através da prova suprema do amor. Sua morte levanta uma questão: um professor pode se tornar santo pelas mesmas mãos que outrora confiaram nele? São Cassiano foi um professor cristão que viveu no século III ou IV, durante o reinado dos imperadores romanos, quando a perseguição aos cristãos ainda era comum. Ele morava na cidade de Imola, no norte da Itália. Ao contrário de muitos mártires do clero de sua época, Cassiano não era bispo nem padre, era leigo e educador, um mestre-escola que ensinava as crianças a ler, a escrever e as verdades da fé cristã. Ele era conhecido por sua paciência, disciplina e bondade, mas, acima de tudo, por sua fé inabalável em Jesus Cristo. Quando as autoridades romanas souberam de seu cristianismo, ordenaram que ele oferecesse sacrifícios aos deuses pagãos. Ele se recusou, mas sua punição não foi a execução rápida dada a muitos outros, foi deliberadamente cruel e humilhante. O juiz, buscando zombar de sua fé e de sua profissão, condenou Cassiano à morte, mas pelas mãos de seus próprios alunos. Cassiano era despido e amarrado a uma estaca. Em seguida, seus alunos, crianças e adolescentes, receberam estiletes de ferro, os instrumentos de escrita usados nas escolas romanas para gravar letras em tábuas de cera. Um por um, eles foram ordenados a esfaquear e torturar seu próprio professor, lenta e dolorosamente. Cassiano não reagiu. Ele não os amaldiçoou. Em vez disso, ele suportou, rezando por força e perdoando aqueles que o perfuraram. A cena era horrível, não apenas pela dor física, mas pelo tormento emocional e espiritual. Essas eram as mesmas mãos que ele havia guiado na sala de aula, agora se voltavam contra ele pelo medo e pela crueldade da autoridade pagã, mas Cassiano permaneceu firme, nunca renunciando a Cristo. Sua última lição não foi dita, mas vivida: perdoar, sofrer por amor à justiça e permanecer fiel até a morte. O martírio de São Cassiano chocou muitos. Embora os perseguidores pensassem que estavam zombando da fé cristã, eles, em vez disso, elevaram um humilde professor à santidade. Os cristãos em Imola rapidamente começaram a venerar sua memória. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação e sua história se espalhou por toda a Itália e além. Por volta do século V, igrejas estavam sendo dedicadas em seu nome. Até São Pedro Crisólogo, bispo de Ravenna, elogiou Cassiano em seus sermões, chamando-o de modelo de resistência cristã. Artistas mais tarde o retrataram amarrado a um poste, cercado por jovens segurando estiletes afiados, uma imagem tão perturbadora quanto inspiradora. O dia festivo de Cassiano é celebrado em 13 de agosto, e ele é considerado o padroeiro dos professores.
Estudantes e taquígrafos, sua história desafia nossas ideias de vocação, coragem e sofrimento. Ele não morreu no campo de batalha ou em praça pública, mas no lugar onde passou a vida ensinando, transformando até mesmo sua sala de aula em um lugar de testemunho. Ele nos lembra que a santidade não se limita ao púlpito ou ao altar. A santidade pode ser encontrada no trabalho diário de um cristão fiel, mesmo em uma sala de aula. Cassiano também nos ensina sobre o perdão. Embora seus assassinos fossem seus alunos, ele escolheu amar e perdoar, imitando a misericórdia de Cristo. Em um mundo que frequentemente desvaloriza a educação, a paciência e o sacrifício, Cassiano se destaca como um mártir da verdade, um santo para os professores e uma testemunha para todos nós que nos esforçamos para viver o Evangelho de maneira simples. São Cassiano, mestre e mártir, rogai por todos aqueles que ensinam, por todos os que sofrem injustamente por nós, para que possamos suportar, perdoar e permanecer fiéis até o fim.